Está no ar o programa Administrando na Web. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos do mundo da administração e muito mais. E no programa de hoje vamos falar sobre os avanços no Sindicato dos Administradores no estado do Rio de Janeiro. Foram muitos passos e grandes avanços até chegar nos dias de hoje. Para falar sobre o assunto, eu converso com o diretor financeiro do Sinaerj, o administrador Reginaldo Oliveira. Seja bem-vindo. Obrigado. Reginaldo, há quanto tempo você está no Sinaerj? 10 anos. 10 anos. Você já presenciou durante esses 10 anos grandes conquistas do sindicato, não foi? Muitas conquistas. A gente, quando chegou aqui no sindicato, nós não tínhamos sequer dinheiro para pagar o 13º. E ao longo desses 10 anos a gente evoluiu tanto no aspecto do papel do sindicato, né, que é defender o administrador, e também no aspecto patrimonial. Então foi uma evolução considerável ao longo desses anos. E tem alguma que você possa falar, algum avanço que você possa destacar entre os maiores nesses anos? Olha, eu acho que assim, o que mais sobressai na minha concepção é a questão de você avançar nas negociações coletivas e expandir a representatividade do sindicato para todo o estado, principalmente naquelas regiões assim mais distantes. Como o Norte Fluminense, nós adquirimos uma subsede lá em Campos. Teresópolis, nós adquirimos uma subsede para representar os administradores. E também em Volta Redonda, né, que é um grande centro de emprego de administradores no estado. E ao longo desses anos, quais cargos que você ocupou aqui no Sinaerj? Olha, eu fui diretor de comunicação durante um período e agora eu sou diretor financeiro. Entendi. E o que você pode falar para a gente sobre a luta do Sinaerj nas campanhas salariais para os administradores? Olha, esse é o principal papel de um sindicato, né? E nós, como somos um sindicato de profissional liberal, o nosso universo não está circunscrito a apenas uma empresa. A gente atua em várias empresas ao longo de todo o território do estado. Então a gente avançou muito nas negociações de todo o setor elétrico. Furnas, Eletrobras, Eletronuclear, INB, EPE, e entre outras, SEDAI, EMATER, CPRM, enfim. Eu acho que nesse aspecto é o que a gente avançou mais e é o que se espera de um sindicato. Claro. E você acha que essa luta do Sinaerj, ela acaba aproximando os administradores do sindicato? Sim, eu não tenho dúvida disso. Até porque, assim, na medida em que você senta numa mesa de negociação para defender o interesse do administrador, as conquistas que são realizadas ali, elas são levadas para toda a categoria. E mesmo o administrador que não esteja empregado naquela empresa, mas ele observa a nossa atuação, e isso traz o administrador para cá. E a gente tem avançado bastante nesse sentido também. Inclusive, a conquista do salário base foi por luta do Sinaerj, né? Porque o administrador não tinha um salário base. E então a gente, através da ação do sindicato, nós conseguimos fazer um lobby junto ao Poder Legislativo aqui do Estado, e a gente conseguiu inserir o administrador no rol das profissões que têm salário base fixado. Algumas pessoas até questionam, porque o salário base ele não é um salário muito alto. Mas para quem não tinha salário nenhum, é um avanço. Até porque as pessoas às vezes questionam essa questão do salário baixo, mas existem até municípios, ou seja, a administração pública, que pagava salário menor do que o salário base que a gente conquistou. Entendi. Entendeu? Então, essas são formas de aproximação dos administradores, né? Aproximação e cria um referencial dentro da categoria. Então, o Sinaerj hoje é um referencial para a categoria e o Sinaerj também é um referencial entre os sindicatos da federação. Hoje, o Sindicato do Estado do Rio, ele é uma referência para vários sindicatos do país. Muitos sindicatos vêm aqui, eu não diria aprender, mas sentar com a gente para buscar soluções
para os seus estados. E falando nessa aproximação, o Sinaerj ele investe muito na comunicação com os administradores, seja em mídias sociais, site. Você acha que isso também é uma outra forma de aproximação? Olha só, sindicato ele tem como tradição o jornal. Então, todo sindicato se preze tem que ter um jornal, até porque o jornal é aquela coisa do panfleto sindical, né? Aquela questão da propaganda sindical. Mas o jornal, por si só, ele não funciona. Por quê? Porque a sociedade evolui e a gente tem que evoluir junto. Então, hoje, você vê um jovem numa condução, no aeroporto, na rua, você não vê ele folheando um jornal tradicional. Não mais, né? Não mais. Você vê ele mexendo lá no aparelhinho, no smartphone, acessando... Pois é. Então, a nossa preocupação é o quê? É a gente utilizar dessas ferramentas, né, de comunicação para chegar ao administrador. Até porque o administrador ele tem que estar antenado com tudo que acontece, inclusive com os meios de comunicação. Então, esse instrumento a gente conseguiu chegar. Tanto é que o nosso Facebook hoje é um sucesso total, né? Todo mundo acessa o Facebook e outras ferramentas nossas. E a própria Web TV, que agora está sendo implantada. Sim, a Web TV é uma novidade, né? Dos 2 sindicatos de administradores no Brasil, é o primeiro, nós somos os precursores. E dentre outros sindicatos também, essa é uma novidade, entendeu? Então tem muita gente hoje, quando soube dessa novidade, veio aqui bater na porta para saber como é que funciona, para a gente dar assessoria. Então, assim, é um sucesso a TV Sinaerj e aproximou também. E o administrador que está lá na ponta, ele sabe que a gente está acompanhando toda essa evolução, todo esse processo, né? E a gente está caminhando cada vez mais para conquistar aí o coração dos administradores, para que se sintam bem representados por nós. E qual atuação do Sinaerj você destacaria como a que mais contribuiu para o fortalecimento do sindicato? Olha, eu diria que assim, é o conjunto da obra, né? Porque existem aquelas ações que são grandes e existe aquele trabalho do dia a dia que ele tem assim, uma enorme contribuição para todo o processo. Então, eu acho que o que contribui mais é a atuação do sindicato intervindo na relação de trabalho do administrador. Isso como? Através das nossas ações junto a essas empresas. E qual a importância para o sindicato ter uma maior filiação dos administradores? Olha, não existe conquista sem luta. E a gente vive num país, num sistema capitalista, e a empresa, se não houver reivindicação organizada, a coisa não acontece. Então, só através do sindicato é que o trabalhador consegue fazer suas conquistas. A gente observa aí na sociedade, nos jornais, né? Enfim, volta e meia as categorias se mobilizando para fazer conquistas. E como é que acontece isso? É via sindicato. Você não pode pleitear benefícios, melhoria de condição de trabalho de forma desorganizada. Não. Essas conquistas se dão via atuação dos sindicatos. E você acha que os administradores, hoje em dia, eles já têm mais isso em mente? Eles sabem da importância do sindicato na carreira, na vida profissional deles? Eu não tenho a menor dúvida disso. O nosso sindicato, ele, como eu disse, ele é uma referência no Brasil, dentre os sindicatos administradores. Aqui no Rio de Janeiro, dentre os profissionais liberais, ele se insere no rol daqueles mais representativos. E o administrador hoje, eu acho que ele se sente plenamente representado por nós. Muito bacana. Você gostaria de colocar mais alguma coisa, Reginaldo, para os administradores ou até mesmo para o Sinaerj? Olha, o que eu gostaria é que o administrador ele viesse aqui ao sindicato para conhecer o nosso trabalho e que ele não esperasse que nós fôssemos até ele para mostrar o nosso trabalho. Não, que ele viesse aqui, até porque o sindicato é a casa do administrador. Aqui não é meu, não é de ninguém. Aqui é a casa dos administradores do Rio de Janeiro. Então,
vocês estão convidados para vir aqui conhecer o nosso trabalho, que é a casa de vocês. Tá certo, Reginaldo. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Administrando na Web. Eu que agradeço. Obrigada. E na próxima semana voltamos com mais informações para toda a classe administradora. Não percam. Até a próxima.